palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 7. Deixe sua Bíblia aberta. Usa as crianças aqui para a gente orar. Pronto, vem cá. Ó, titia. Aqui. Pega esse aqui. É um. Ah, um menino. Calma. Você vai tocar mesmo. Você vai tocar mesmo aqui, mais eu. Crianças, quem de vocês já passou por uma situação que o pai ou a mãe disse assim: olha, foi você que fez isso, né? E não foi vocês. Já passou por isso? Aí, rapaz, aí. Confissão de pecado aqui agora. Eu já passei por situações semelhantes a quando nós éramos mais pequenos como vocês, de alguém falar uma coisa que você fez e você não fez. Você tem consciência que não fez. É ruim, é chato, né? Fica caluniando você, né? Eu quero ilustrar isso dizendo que o nosso Salvador, Jesus Cristo, foi feito isso com ele. Disseram coisas que ele não fez, que ele estava errado, que ele era pecador, e ele não era. Ele não é. Ele é justo, ele é santo. Então, servir a Deus, a gente passa por isso também, por calúnias, a gente passa por momentos delicados, difíceis, e nessas horas que a gente tem que olhar para aquele que passou por isso por nós, que é Jesus Cristo. Então, se o nosso Salvador enfrentou situações assim, nós também vamos passar. Agora, confie nele, entregue o coração de vocês a ele, lá atrás com as professoras, ouçam elas, atentem para as palavras que ela fala sobre Jesus e guardem no coração de vocês, tá bom? Vamos orar? Deus, abençoa essas crianças com a tua graça, com a tua proteção, com a tua paz. Que o Senhor os livre elas do mal, do perigo, que elas possam crescer conhecendo a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Que elas possam confiar inteiramente em Ti, depositar toda a confiança no Senhor. Abençoa o tempo delas ali atrás, que seja não apenas um momento de comunhão, de descontração, mas também de ensino da Tua Palavra. É a nossa oração, a nossa gratidão a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vamos lá com a professora. Esse aqui quer tocar. Só depois agora. Amós capítulo 7. Deixa aberto. Texto de Amós, capítulo 7. Amós capítulo 7. Nós estamos já caminhando para o final desse profeta menor. Todos encontraram? Diz assim, ó: foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó sobreviverá? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: Senhor soberano, eu te suplico que pares. Como Jacó sobrevive? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo, e o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós?
Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo o prumo no meio de Israel, meu povo, não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta e nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e suas filhas morrerão à espada, suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Amém? Podem sentar, irmãos. A luta do pregador com Deus e com os homens é o tema que eu quero tratar com você nesta noite. Esse é um dos textos bem doído, a forma como ele se desenvolve. Mas no capítulo 7 de Amós, você começa a ver aqui a terceira divisão do livro. Em Amós capítulo 1, você viu os oráculos de juízo contra as nações, capítulo 1 e capítulo 2. Você vê as ameaças por meio das profecias contra Israel no capítulo 3 até o capítulo 6. E agora você vê uma série de 5 visões de juízo, que vai concluir com uma bênção lá no capítulo 9. As 4 primeiras visões que você vai observar, elas têm a mesma forma de começar, a mesma forma introdutória. Ela diz: o Senhor Deus assim me fez ver. Você vê isso no capítulo 7, versículo 1, versículo 4, versículo 7, capítulo 8, versículo 1. Já no capítulo 9 começa diferente. O texto diz: vi o Senhor. Nesse capítulo, precisamente, o capítulo 7 de Amós, ele se apresenta como um intercessor, alguém que ora pelo povo, mas também como um pregador, como um mensageiro do rei, como um mensageiro que fala do juízo de Deus, mas ele também tem um coração mole, um coração quebrantado, e ele ora em favor da nação. Ele ora, mas também ele anuncia o juízo. Ele tem ousadia para falar da nação para Deus e de Deus para aquela nação. Se você pudesse resumir essa passagem, você olharia para ela dessa forma: um homem de Deus, um profeta de Deus, que tem toda a ousadia de pregar o juízo de Deus, de apresentar Deus para aquela nação, mas também um profeta muito quebrantado, apresentando aquela nação diante do seu Deus. Eu quero dividir essa passagem para a nossa melhor compreensão em duas partes. A primeira está no verso 1 ao 7, onde você vê que o pregador, ele clama por paciência de Deus. Antes de Amós se levantar como um pregador, Amós se levanta como um intercessor. Antes de Amós denunciar o pecado do povo, ele se coloca na brecha em oração, em favor do povo. Ele não apenas fala de Deus para aquela nação, mas ele fala do povo para Deus. Por isso, irmão, nós não podemos separar a mensagem da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, da oração. No passado, por exemplo, Elias se levantou diante da nação, mas antes disso, ele se prostrou diante do nosso Deus. Nessa passagem aqui, do verso 1 ao 7, Amós anuncia 3 juízos fortíssimos.
O cálice da ira de Deus seria derramado naquela nação. Eu quero destacar, antes de falar da intercessão dele, olha os versículos 1 e 2. Você tem aí o primeiro juízo, que são os gafanhotos. A praga de gafanhotos, ela era comum quando se envolvia juízo, uma calamidade terrível. O Senhor Deus, diz o texto, que Ele havia mandado os gafanhotos para despertar a nação de Israel, para chamar eles ao arrependimento, como está no capítulo 4, no versículo 9. A visão de Amós aqui tem sobre os gafanhotos, não é que eles eram apenas insetos para destruir, mas aqui era a própria, eles serviam como agentes do próprio Deus, era Deus quem estava mandando. Isso parece estranho aos olhos de uma nação como a nossa, nação de crentes, que acha que Deus não pune, que acha que Deus não é justo, que acha que quando tem um problema, tudo é o diabo. Às vezes não, às vezes é o próprio Deus trazendo justiça no meio da nação. Esse bando de destruidores aqui que o texto mostra, não é apenas uma epidemia, mas é a própria mão de Deus conduzindo tudo. É Deus mostrando para aquele povo que Ele é um Deus sério, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Essas pragas aqui, irmãos, principalmente a praga dos gafanhotos, está relacionada a Deuteronômio capítulo 28. Se eles quebrassem a aliança com Deus, se eles desobedecessem à voz do Senhor, esses gafanhotos vinham devorar o seu campo, vinham devorar as suas vinhas, vinham acabar com toda a sua plantação. Em outras palavras, vinham destruir a fonte de renda deles, tanto do governo daquela época, como também a plantação do povo de Israel. Então você vê logo os gafanhotos chegando. No verso 4, você vê que Deus, na minha versão da NVI, diz que Deus chama o fogo. É Deus chamando o fogo. E fogo aqui é um instrumento da sua ira. Deus se apresenta na palavra de Deus, aqui no livro de Amós, como um juiz. E não há defesa aqui, não há o que possa fazer. Israel está encurralado porque Deus chegou. O encontro que eles tanto almejavam chegou, mas não era para o bem deles, no sentido de que iam receber muitas bênçãos e iam achar que estava tudo tranquilo diante de Deus. Eles estavam pisando nos pobres, eles estavam massacrando as pessoas, e alguns líderes religiosos faziam parte daquilo, faziam parte da campanha deles. E Deus chega: eu vou destruir, o meu fogo vai passar. E fogo aqui não é apenas um elemento destruidor, mas é um agente do juízo de Deus. Parece irônico isso, não é, gente? Eu não sei se você está percebendo, mas há uma ironia aqui. Sabe por quê? Deus chama o fogo e o fogo atende. Deus chama Israel e Israel não atende. Deus chama os gafanhotos atende. Deus chama Israel, Israel não atende, não se arrepende. Você lembra o que aconteceu no livro de Jonas? Há esse tipo de ironias também. Jonas, por exemplo, não quer orar e vai parar na sala de oração, lá no barco. Jonas não quer pregar, mas vai pregar de forma relaxada e o povo é salvo. Jonas é o único que disse: eu conheço a Deus, mas vivi de forma contrária à vontade de Deus. Em Jonas também mostra que Deus ensina a Jonas por meio dos ímpios e salva os ímpios por meio de Jonas. Olha a ironia do texto. Jonas parado diante de Deus, dos marinheiros, os marinheiros oram a Deus. Imagina aí, uma situação de calamidade e quem ora é um ímpio, e o crente lá olhando. Foi Jonas. A cidade de Nínive recebeu vida e Jonas quer eles mortos. Veja a ironia. O servo de Deus, como Jonas, ora para não obedecer, pede a Deus, ele luta por isso: eu não quero obedecer. Mas aí, o vento obedece, o peixe obedece, os animais obedecem, a planta obedece, o lagarto obedece, o sol obedece. Quem é que não obedece? Jonas. O povo que Amós está pregando é da mesma forma. Os gafanhotos obedecem, o fogo obedece, mas Israel não obedece.
O fogo, que é um agente da justiça de Deus, mostra que Deus é o Senhor do universo, dos anjos, dos homens, dos demônios, tudo. Deus é o Senhor de tudo. Deus é soberano. O fogo aqui é para exercer justiça. Mas tem uma terceira justiça que Deus faz, no verso 7 ao 9, que é o prumo. Eu não sei se eu errar aqui essa questão do prumo. Vocês podem conversar depois na sala VIP aqui com o Antônio Francisco. Ele ajudará vocês. Mas pelo texto, o muro foi levantado com prumo. Não sei se eles usam hoje, ou usam mais aquelas de laser, não sei, o negócio é certificado hoje. Mas o prumo, ele tem um objetivo de olhar se aquele muro ele está torto, se ele está fora do lugar. E Deus mostra essa visão para Amós. Eu estou passando o prumo na vida de Israel. O prumo não é para consertar o muro, o prumo é para ver se tem algo errado. E Deus coloca o prumo ali e vê que Israel está torto, e vê que Israel está fora do lugar, e ele vê que Israel não está caminhando como deveria caminhar. Irmãos queridos, Israel tinha tudo nas mãos para ser um povo, uma bênção para as nações. O muro foi levantado pelo próprio Senhor, ou seja, a nação de Israel foi levantada pelo próprio Senhor, mas eles não quiseram fazer a vontade de Deus. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 4, versos 7 e 8. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? A pergunta é: Israel, nenhum povo tem o que vocês têm. Vocês têm a lei de Deus, vocês têm a presença de Deus, vocês têm o amor de Deus, vocês têm todo o cuidado de Deus, mas vocês não querem nada com Ele. Que nação tem esse privilégio? Sabe quando um pai repreende um filho: meu filho, você tem tudo aqui, meu Deus, o que você quer da vida, não é? Lembra do pai do filho pródigo? O filho que ficou em casa: pai, ele abandonou tudo, gastou tudo, e chega aqui, tu vai fazer festa? E o pai tem que repreender aquele filho que está perdido também dentro de casa: meu garoto, tudo que eu tenho aqui é teu, deixa de bobagem. É o que Deus está falando para Israel: vocês têm tudo para ser uma grande nação, mas quando eu coloquei o prumo, eu vi que vocês estão tortos. Israel vai passar pelo julgamento, mas sabe o que chama a atenção? O que chama a atenção aos nossos olhos é o versículo 2, é o versículo 3, o 5 e o 6, a intercessão do profeta Amós. Amós, como Abraão, acho que você lembra, lá em Gênesis 18, Sodoma e Gomorra para ser destruída, e Abraão clamando a Deus: Senhor, e se tiver 50, 30, 10, ele clamando, ele pedindo a Deus que não destruísse. Amós se enquadra nisso aqui também. Moisés, lá no capítulo 32 de Êxodo, depois que o povo levanta o bezerro de ouro, ele clama a Deus por aquele povo. Amós faz parte desse povo. Amós faz parte desses homens que oravam pela a nação de Israel que estava em pecado, como Samuel, como Elias, como Paulo. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 e no capítulo 10 de Romanos, ele ora pelos seus compatriotas. Ele é bem ousado. Se eu pudesse, parafraseando Paulo, se eu pudesse passar pelo sofrimento e vocês serem salvos logo. Olha o clamor dele. Ele clama pela misericórdia de Deus, ele clama pelo amor de Deus. Queridos irmãos, Amós, como nós temos aprendido no capítulo 1 e no capítulo 2, ele ruge como um leão, a palavra de Deus, mas ele é um homem que se prostra humildemente em oração pela nação que está perdida. A oração de Amós, ela é motivada por compaixão. A oração de Amós, ela é motivada pelo perdão de Deus, diante de um povo que tem um coração duro, um povo que não quer compromisso com Deus, um povo que não quer mais assunto com o nosso Deus. E Amós está lá orando: Senhor, olha o texto aí, no verso 3, no verso 2: depois que eles devoraram todas as plantas, eu clamei: Senhor soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver?
ele é tão pequeno, não tem mais forças. Veja que Amós pede pelo perdão, porque sabia que Israel estava em pecado. Ele clama pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. Ele pede: Senhor, para que eles não vão suportar. Tem compaixão, Senhor. A oração de Amós, irmãos, é um reconhecimento que somente Deus pode mudar essa situação. Lembra da exposição de 1 João aqui na igreja? Pecado para a morte e para a não morte. Lembra daquela parte? De continuar orando pelo irmão, de continuar intercedendo por ele. Pastor, mas ele está aí caminhando para o abismo. Continue orando, mas vai chegar um ponto que você tem que evangelizar esse irmão, tem que falar de Jesus para ele. Amós sabe que a nação não se arrependeu, mas ele clama a Deus: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão dessa nação que é tão pequena. Um pedido de misericórdia, um pedido de perdão. Ele está angustiado, Amós, porque ele sabe que aquelas visões, elas vão acontecer. Sabe, irmão, às vezes a gente é muito cruel com as pessoas que caem. A gente pisa demais, a gente fala demais. Essa semana eu recebi uma triste notícia da queda de um dos maiores pregadores que eu considero no mundo, Dr. Steve Lawson. Caiu. A igreja está cuidando dele, buscou arrependimento. E interessante que o mundo não sabe o que aconteceu lá, mas o que tem de gente na internet detonando, acabando, nem conhece a vida do homem, nem conhece, nem sabe o que foi que aconteceu. Sabe? Tem gente que só espera um momento. Eu sabia que isso ia acontecer. Quer pisar? Olha para Amós, sabendo que Israel estava destruído. Amós chega: meu Deus, tem compaixão do teu povo, tem piedade do teu povo, perdoa, cessa essa ira, eles não vão suportar, são muito pequenos para isso. Quem sabe você tem que orar assim pelo seu irmão que está frágil, que está com dificuldade de orar, que está com dificuldade de caminhar na fé, que está com dificuldade de vir aos cultos para adorar a Deus em comunidade. Quem sabe você tem que orar por ele, como Amós está orando: tem piedade, Senhor. E o que é mais espantoso no texto é o versículo 6, quando diz o quê? E o Senhor se arrependeu. O arrependimento de Deus, já tratei isso aqui em muitas escolas bíblicas, mas eu quero resumir para você. A primeira coisa que você tem que entender é que o arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento. O nosso arrependimento é que a gente fez alguma coisa errada. Rapaz, ou não era assim. Não é que Deus fez algo errado e ele se arrependeu. A primeira coisa que você tem que entender é que dentro do texto de Amós, o arrependimento é cessar o juízo. É cessar o juízo. Abrandar o juízo que estava para vir sobre Israel. Aqui nós entendemos e nós chamamos de uma linguagem chamada antropomorfismo. O que é isso, pastor? São expressões que a Bíblia coloca para nós, para compreendermos melhor as ações de Deus. Tipo assim: a mão de Deus guia o seu povo. Deus tem mão? Deus é Espírito, não tem mão. O ouvido de Deus, tá? Ele coloca isso principalmente na linguagem de Apocalipse, para que você entenda melhor as ações de Deus. E isso serve também de algumas emoções que a Bíblia atribui a Deus, para que você possa compreender ou tentar entender o amor dele pelo seu povo, que é o caso aqui. Quando o texto diz assim: o Deus se arrependeu, o Senhor se arrependeu, ou seja, o Senhor abrandou a sua ira. Ele ouviu a oração do profeta Amós. Em vez de derramar sua ira naquele momento, ele: não, tudo bem, eu não vou fazer. Ele agiu de misericórdia. Irmãos, tanto a ira de Deus quanto o amor de Deus são atributos divinos que não podem entrar em conflitos. Deus, ele se satisfaz com a sua misericórdia, com a sua ira também. E sabe o que a gente entende aqui também, queridos irmãos? Foi assim que Deus tratou a nossa vida. Nós merecíamos a ira dele, mas ele, em vez de derramar a ira dele sobre nós, ele derramou sobre o seu Filho Jesus Cristo. Você pensa que é salvo porque você é o bambambam da história? Não. Nós somos salvos porque a ira foi desviada e jogada nele. O profeta Abacuque diz assim: Senhor,
na ira, lembra-te da tua misericórdia. Ore assim pelos seus familiares, ore assim pelos seus irmãos. Senhor, lembra da tua misericórdia quando os irmãos tiverem falhos, lembra da tua graça, ó Deus, lembra do sangue derramado na cruz em favor de nós, lembra, ó Deus, de mim. Quando você cair em pecado, ore a Deus. Senhor, lembra do que o Senhor prometeu. O Senhor disse que o teu filho morreu e ressuscitou para me dar perdão, e nada disso ia sair de mim mais. Nem os meus pecados, nem as minhas falhas podem me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ore assim. Não entre em desespero querendo tirar sua própria vida, mas clame a Deus. Deus, obrigado pelo teu perdão, eu falhei, mas eu preciso me levantar, me ajuda. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Dr. Hernandes Dias Lopes, nesse texto, diz o seguinte: só a eternidade vai revelar de maneira plena quanto no plano de Deus tem sido operado por intermédio da oração consistente e perseverante a favor de pessoas, de nações de todo o mundo. Só lá você vai entender quantas pessoas foram salvas por causa das suas orações. Quantas pessoas? Gary Smith, em seu comentário, diz o seguinte, abre aspas: os caminhos de Deus são misteriosos e vão além da razão, são repletos de compaixão e abertos para responder àquele que ora. Então ore, irmão, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Ore, pode orar, e no tempo dele Ele vai responder. Ore pelas pessoas que você tem pensado em sentar com elas para falar de Jesus, diante dos estudos que vocês têm passado recentemente para evangelizá-los. Ore por eles, ore, não desista. Então Amós, antes de lançar o juízo, ele se lança aos pés do Senhor, pedindo a sua misericórdia. Não te lembra Jesus? Quando ele orava pelas cidades impertinentes, ele orava lá na cruz, quando ele estava, ele: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele orou, o nosso Salvador orou. A segunda parte do texto está no versículo 8 ao 17. Primeiramente você vê um pregador, Amós, clamando a Deus por misericórdia, mas agora você vê o pregador Amós passando ou enfrentando oposições dos homens. Olha o que diz o texto no versículo 10. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Esse homem, ele se dizia um religioso, mas na verdade ele estava a serviço, era do rei Jeroboão e não a serviço de Deus. Ele levanta calúnias aqui contra o profeta Amós, ele mente. No versículo 10 e 11, ele deturpa as palavras de Amós. Ele coloca uma tentação muito notável diante de Amós: vai embora, cara, vai curtir lá a tua cidade, vai para lá, sai daqui, para de profetizar aqui, para. Amós podia ser tentado a fazer isso. Nossa, eu estou pregando aqui a palavra de Deus, estou falando do Evangelho do nosso Senhor, falando, alertando esse povo para se arrepender, e o camarada chega para mim e diz: cai fora, mano, daqui. Eu não quero ver essa pregação, eu não quero isso. Sabe aquelas pessoas que você quer ajudar e a pessoa diz: não chega perto de mim. Coisa chata, né? Pois é, estavam fazendo isso com Amós. Você percebe também que ele confronta Amós. Aqui, irmãos, você vê que dentro do versículo 10 até o 17, precisamente, olhando para Amazias, esse Amazias, ele fazia parte da liderança do Estado e fazia parte da liderança religiosa. Ou seja, o Estado e a religião dele estavam unidas contra o profeta de Deus. Será se está longe do nosso meio, gente? Não.
As Olimpíadas tão recentes, vocês viram as barbaridades que aconteceram. Ontem eu vi uma reportagem dentro da religião do cristianismo maior. Um cidadão, um atleta, ele foi punido porque a religião dele, ele fez lá o Pedro Sinal. Sabe? Vi uma reportagem recente de um garoto que se identificou como cristão no seu país, e ele foi preso, está aguardando a sentença de morte. Amazias se reúne com a corte do governo e com a religião que estava ali para ir contra nós, contra a palavra de Deus, calar o profeta, calar a igreja. E ele, de forma desdenhosa, ele chama a Mordecai de vidente. Sai daqui, vidente, vai lá para a tua terra, cara. Chama ele de vidente. Pisou em cima de Amós. Amazias não quer apenas expulsar Amós de Betel, mas ele quer expulsar Amós do centro religioso do norte. Para de pregar aqui, vai embora. Ele diz porque a capela aqui pertence ao rei, nem pertence a Deus. Ele fala, a capela pertence ao rei, sai daqui. E Amós diz, não pertence ao rei, não pertence ao Senhor. E olha a resposta dele, como foi dura no versículo 17. Sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, os seus filhos e suas filhas morrerão à espada. O fato de sua esposa se tornar uma prostituta, isso causou um terror no coração dele, porque ele era um sacerdote. E na lei de Levítico, capítulo 21, não podia a esposa do sacerdote ser uma prostituta. Esse é o primeiro ponto. Olha como Amós foi forte com ele. O teu direito de sacerdote vai cair, você vai morrer numa terra impura. O que Amós está fazendo aqui, deixa isso bem explícito no texto, é que Amazias, a situação dele, simbolizava a situação de Israel. Israel vai passar por juízo, por julgamento, vai para o exílio. Os esforços de Amazias para banir Amós de Betel não impedem a desgraça que vai vir sobre Israel. Os nossos esforços, irmãos, para pregar o Evangelho, para dar testemunho, não vai impedir, as pessoas tentando vir contra nós, não vai impedir de um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vir com poder e glória e aplicar justiça nesse mundo. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele está vivo. Então fique tranquilo, descanse. Descanse nessa verdade. Pregue o Evangelho, seja fiel à palavra de Deus. Vai vir o julgamento do Senhor. Aqui nós temos uma aplicação também para nós, que se nós formos contra o sistema corrupto desse mundo caído, pode ter certeza que ele vai ficar contra nós. Olha o que Jesus fala em João capítulo 15, versículo 18 ao 21, que diz assim: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, a igreja ela não pertence ao sistema corrupto desse mundo. A igreja pertence ao sistema celestial do reino de Deus. Cuide do seu coração, querido irmão. Cuide da sua vida, da sua mente, em relação a tudo que o sistema mundano tem jogado para cima de você. Peça a Deus graça, força, para você manter-se fiel no seu trabalho, o convívio dos seus amigos, com seus familiares não crentes também. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que nós somos embaixadores do reino de Cristo.
por causa da pregação fiel do Evangelho, muitos vão nos rejeitar. Muita gente vai te rejeitar. Muita gente não vai querer papo com você. Até os familiares, tá? Até alguns familiares não vão querer papo com você. Mas lembre-se, como diz Amós aqui, o juízo de Deus estão à porta. O coração soberbo do homem, que não acredita no juízo de Deus, pode ter certeza que eles vão passar pelo juízo diante de Deus. E infelizmente, como Amazias, muitos líderes religiosos têm caminhado da mesma forma. Muitos crentes em Cristo Jesus têm caminhado da mesma forma, achando que Deus não se importa com a pureza moral do seu povo, achando que Deus não se importa com a honestidade do seu povo, achando que Deus não se importa com a compaixão, e que essas coisas são substituídas apenas por uma vida regular de culto, uma vida regular de ofertas. Não são substituídas. Não dá para separar isso. Tudo anda junto. A sua vida de pureza moral, a sua vida de honestidade lá fora, a sua vida de compaixão, identifica que você é um cristão salvo em Jesus. Eu quero concluir, queridos irmãos, esse tão texto solene e pesado para nós. Primeiramente, guarde no seu coração essa verdade: Deus é misericordioso para com seu povo. Para com seu povo. Note em todo o livro de Amós, até aqui no capítulo 7, como Deus vem demonstrando esse amor, advertindo, corrigindo, perdoando. Ele perdoou o povo. Chama o profeta Amós para pregar, chama o profeta Amós para interceder. Irmãos, hoje o mesmo Deus, por meio de Jesus, é misericordioso para com a nossa vida. Hoje quem intercede por nós não é Amós. Fique tranquilo sobre isso. Quem intercede por nós é o nosso Cristo Jesus. Hebreus 7,25 diz assim: portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre intercedendo por eles. Até hoje, ao lado do Pai, Cristo Jesus intercede por mim e por você. Não é o Amós, mas é o Cristo Jesus, como está lá em Hebreus 7,25. Ele continua intercedendo. Como Deus é misericordioso para com o seu povo. É só olhar para a sua vida. Veja como Deus lhe perdoou, lhe resgatou, lhe transformou. Tem cuidado de você até hoje. Como Ele é bom, como Ele é misericordioso. A segunda coisa que eu quero que você leve para casa, irmão, um amigo, é que Deus se dispõe em ouvir o nosso clamor. Assim como ouviu de Amós. Deus ouviu a oração de Amós. Deus também ouve a sua igreja. Aqui que é um grande mistério que a Bíblia nos mostra. De um lado, um Deus que decreta todas as coisas, mas que ao mesmo tempo Ele fez de uma forma que nos concede nos dirigir a Ele em oração. E tudo está dentro dos seus propósitos eternos. Um exemplo forte disso, irmãos, é o nosso Jesus. Ele orava. Ele sabia que Ele ia para a cruz. E ele chega no Getsemane e diz: Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua. Afaste de mim esse cálice, se possível. Então ele une aquilo que estava predeterminado por Deus antes da fundação do mundo, a sua morte, a sua crucificação, mas ele ora ao Pai. Nós também somos salvos em Cristo Jesus. Nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, mas assim mesmo, você precisa orar, pedindo a Deus a misericórdia e a compaixão dele. E pode ter certeza que o povo dele, ele ouve as orações. Talvez ele não responda como você quer, mas ele responde segundo a sua vontade. Terceiro, irmãos, Deus pune os corações duros. Eu pulei o texto, mas eu quero que você volte agora, eu fiz de propósito, versículo 8 e 9. E o Senhor perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. O Senhor disse: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo. Não vou poupá-los mais. Os altares de Isaac serão destruídos,
os santuários de Israel ficaram em ruínas, e com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Deus pune corações duros. Por isso que lá em Hebreus, quando diz, quando vocês ouvirem a voz do Espírito de Deus, não endureça o vosso coração, porque Ele pune. Ele é paciente, mas é para que eu e você venhamos nos arrepender, buscar a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, e não ficar revoltado com Ele, e não virar as costas para a palavra dEle, mas é você se quebrantar e dizer, sim, Senhor, eu ouvi a Tua voz, eu peço o Teu perdão, eu peço a Tua compaixão, me ajuda, e não fazer como Israel, que virou as costas para o Senhor. Quarto e último lugar, irmãos, um alerta para a igreja: cuidado, muito cuidado com líderes que deturpam a palavra de Deus. Muito cuidado. Talvez você possa até estar acompanhando alguém que é até bonito nas palavras, mas tome muito cuidado. Hoje pela manhã, no curso que a gente está fazendo na EBD sobre interpretação bíblica, eu mostrei que muita gente de escalão, gente grande, está afirmando publicamente que o inferno não existe. Líderes religiosos, pastores, igrejas grandes, anunciando o inferno não existe. E na Bíblia, sabe quem mais falou do inferno, queridos amigos e irmãos? O nosso Jesus Cristo. Foi quem mais falou do inferno. Cuidado com esses falsos mestres. Cuidado com essas pessoas que misturam a palavra de Deus. Agora no nosso curso ali em Piripiri, um dos meninos, não sei se foi o Lucas ou foi o Antônio, me mostrou um vídeo de um pastor meio, eu acho que ele não é muito legal, do juiz, eu acho, não sei. E ele foi pregar a palavra de Deus e foi falar do Uber, né? Você já é em Teresina, você não pede Uber lá para fazer essas viagens? Pois é, ele foi dizer que a palavra Uber significa confusão. E ele desenvolveu que Uber é confusão, é confusão, é confusão, e Deus está dizendo para você que Uber é confusão. Aí, gente, o que isso tem a ver? É confusão se tu não pagar o cara, aí dá confusão, né? Se tu pede o Uber e não vai pagar, tu vai ser preso. Então, é um cabra muito ouvido no meio gospel por aí. Sabe, gente? As pessoas estão brincando com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada com fidelidade. O inferno existe, o juízo de Deus vai vir, mas louvado seja Deus que em Cristo Jesus tira essa ira de nós. Por isso, amigo, você que está aqui, se renda diante de Jesus, peça perdão, clame a Ele, se aproxime dEle, para que a ira dEle não permaneça sobre você. João 3,36 fala sobre isso: aquele que tem um filho tem a vida, quem não tem um filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Se volte para Ele, se arrependa, dê ouvido à voz de bons profetas, que são fiéis à palavra de Deus, e não falsos, que querem apenas ganhar ibope, nomes, e por aí vai. Já foi falado aqui, homens irresponsáveis durante esse ano, que chegaram em rede nacional, pastores, falando que as nossas crianças que têm problemas mentais, é porque a mãe não teve fé, porque o demônio visitou o ventre dela. Gente, isso é caso de cadeia. Preste atenção quem você está ouvindo. É isso que Amós está dizendo. E Amós foi forte com esse falso profeta Amazias. Tu vai sofrer um prejuízo. Tua esposa vai ser prostituta e tu vai morrer no meio da praça na cidade impura. Tu vai perder o teu direito de sacerdote. Amós não brincava com falsos profetas. E espero que a gente não brinque também. A gente possa ser firme e forte, pedindo a Deus a misericórdia, a compaixão, que haja arrependimento, mas que a gente não venha engolir falsos ensinos em nosso coração. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, eu te dou graças por tudo, pela tua amada igreja espalhada nesse mundo todo. Pedimos a ti, ó Deus, que em nome de Jesus,
o texto de Amós possa direcionar o nosso coração para uma verdade sublime, que diante da maldade do homem, diante da rebeldia do ser humano contra a tua palavra e o Senhor, nós possamos nos prostrar em oração, clamando pelo perdão e a misericórdia de Deus em favor dessas pessoas. Rogamos também ao Senhor que tenhamos consciência que ao pregar a verdade de Deus, muitos vão ficar contra nós, muitos não vão querer mais fazer parte do nosso convívio, mas o nosso maior objetivo é honrar o Senhor acima de todas as coisas, pregar a palavra de Deus, confiante de que o próprio Senhor, por meio do Espírito de Deus, é que transforma as vidas, é que atrai o coração, que transforma o coração. Como diz Jeremias, que tira um coração de carne e coloca um coração de pedra e coloca um coração de carne. Muito obrigado, Deus. Dar-nos graça, dar-nos uma semana de paz, dar-nos, ó Deus, uma semana abençoada pelo Senhor. Obrigado pela semana que passou. Para muitos foi uma semana puxada, corrida, mas o Senhor foi gracioso e nos trouxe até aqui hoje para celebrar o teu santo nome. Obrigado por tudo, ó Deus, no precioso nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Lembrando aos irmãos que essa semana, terça-feira, tem a oração das senhoras, quarta-feira, culto